Boas-vindas a esta análise. A nossa ideia aqui é destrinchar a metodologia estatística de um jeito direto, estruturado e nada entediante. Vamos atuar como verdadeiros detetives de dados, explorando a fundo como encontrar aquele sinal valioso que fica escondidinho no meio de tanto ruído. A estatística não precisa ser aquele bicho de 7 cabeças abstrato, tá? Usando este material para guiar o raciocínio, tudo fica fascinante e surpreendentemente claro. Bom, vamos mergulhar direto nisso. O roteiro de hoje passa por 4 etapas rápidas. Primeiro, a essência da ciência. Segundo, dados e modelos. Terceiro, a revolução gráfica. E, por fim, o mapa de aprendizado. Bora lá? Começando pela etapa 1, a essência da ciência, o nosso objetivo básico. Vale a pena refletir um pouco. O que a gente realmente procura quando encara aquele mar de dados brutos? Tem uma citação genial no texto que mata a charada. A essência da ciência é a observação e seu objetivo básico é a inferência. E olha, a inferência é o nosso grande trunfo aqui. Ela pode ser dedutiva, partindo de premissas super amaradinhas para chegar a conclusões inegáveis, ou indutiva, pegando um caso bem específico para conseguir formular uma regra geral. Mas como a gente alcança essa tal inferência na prática do dia a dia? O material traça um caminho muito claro em 4 passos. Tudo começa com aquela coleta de dados bem rigorosa, claro. Aí a gente vai para a redução da complexidade, engata numa análise profunda e, finalmente, chega na modelagem. É exatamente esse fluxo que faz a mágica da inferência estatística acontecer. É isso que nos permite fazer previsões seguras e tomar decisões cruciais para uma população inteira só espiando uma amostra. Incrível, né? E dentro desse processo tem uma divisão de tarefas que é fascinante. De um lado, a análise exploratória de dados. Ela opera quase no escuro para espremer o máximo de informação e revelar modelos que façam sentido. Do outro lado, a análise confirmatória, que é a inferência estatística com a mão na massa, testando rigorosamente esses modelos. É literalmente um trabalho de investigação. Primeiro a gente busca os padrões soltos ali na cena e depois confirma as suspeitas com evidências sólidas e inquestionáveis. O que nos leva à parte 2, dados, modelos e resíduos. A equação fundamental. Agora a gente entra no coração matemático dessa teoria toda. O princípio que sustenta a nossa análise é de uma simplicidade que chega a ser brilhante. Dados é igual a modelo mais resíduos. Ou simplesmente D igual a M mais R. O exemplo clássico da fonte ilustra isso perfeitamente. Basta imaginar cruzar o rendimento e os gastos de consumo de uma pessoa num gráfico. A gente logo percebe uma relação direta. Aquela linha desenhada para resumir essa relação, esse é o nosso modelo. Só que os pontos quase nunca tocam essa linha com perfeição, não é mesmo? E essa distância entre a teoria e a realidade nos obriga a olhar para uma divisão estrutural importantíssima. O modelo, o nosso M, é aquela parte suave, regular e super previsível dos dados. Já os resíduos, o R, representam a diferença aleatória, aquilo que simplesmente escapou do roteiro. E aqui vai uma virada de chave. Não dá para encarar o resíduo como um mero erro que a gente vai para debaixo do tapete. De jeito nenhum. A parte aleatória é absolutamente vital. São os resíduos que mandam a real para o estatístico, avisando se o modelo realmente dá conta do recado ou não. Passando para o ponto 3, a revolução gráfica e tecnológica, a era da visualização. A gente sabe que aquela época de depender só de números no papel já ficou para trás, graças à computação pesada. E um marco absoluto nessa virada de jogo foi o John Tukey, lá em 1977. Ele liderou uma verdadeira rebelião metodológica. Em vez de ficar refém de sumários numéricos muitas vezes limitados, como média, variância, o Tukey defendeu com unhas e dentes o uso de técnicas gráficas visuais. Porque, convenhamos, números sozinhos podem camuflar muita peculiaridade. Mas quando a gente visualiza os dados, os segredos são desmascarados na hora. É uma etapa que simplesmente não dá para pular. Pegando carona nisso, Chambers e seus colegas cravaram 5 propósitos gigantes para os métodos gráficos. Eles servem para caçar relações e padrões ocultos, confirmar expectativas prévias, descobrir fenômenos novos em folha, verificar as premissas do modelo e, claro, apresentar os resultados de um jeito muito mais fácil de digerir. E tem um detalhe sensacional que a fonte menciona. Por mais que os softwares de hoje sejam maravilhosos, até mesmo plotar os resíduos à mão já quebra um galho enorme para checar rapidamente a qualidade de um ajuste. Mas óbvio, não dá para negar o peso da tecnologia atual. A tabela do material lista verdadeiros gigantes desse mercado, como o Minitab, SAS e SPSS, rodando soltos no Windows e até no Linux. O texto também dá o devido crédito a ferramentas do dia a dia que salvam vidas, tipo o bom e velho Excel, além de pesos pesados da matemática como Matemática e MATLAB. Tem literalmente uma ferramenta pronta para cada estilo de investigação. O que nos traz a nossa quarta e última etapa. O mapa de aprendizado, a estrutura do material.
A teoria só cria raízes de verdade quando a gente põe a mão na massa com dados reais. E para dominar todas essas técnicas analíticas, o material organiza a jornada numa linha do tempo superestruturada, em 3 grandes fases. Começa com um mergulho profundo puramente em análise exploratória. Depois, a gente sobe um degrau e vai dominar probabilidade e simulação, para lá no final chegar ao topo, a inferência estatística. É uma escadinha onde cada passo serve de alicerce inabalável para o próximo. Dando um zoom nesse primeiro bloco, temos o nosso kit de sobrevivência exploratório inicial. Saber lidar com distribuições de frequências, gráficos de barras e os versáteis diagramas de ramo e folhas é o feijão com arroz. Além disso, entram em cena os box plots e as medidas super clássicas como média e variância. É todo o arsenal visual que a gente precisa para pegar um amontoado de dados caótico e transformar numa história com pé e cabeça. Depois de mapear o terreno do mundo real, a segunda parte joga a gente no raciocínio puramente probabilístico. Usando toda aquela exploração inicial como motor, a gente mergulha nas propriedades da probabilidade, no famosíssimo teorema de Bayes e no comportamento das variáveis aleatórias discretas e contínuas. E um ponto altíssimo aqui é a simulação, detalhada no capítulo 9. É uma estratégia absolutamente excepcional para colocar à prova qualquer modelo que tente explicar complexidades autênticas do dia a dia. E então chegamos à parte 3, onde tudo converge de um jeito magistral. O grande alvo da estatística inferencial brilha aqui, através das distribuições amostrais, estimação e testes de hipóteses de todos os tipos. Todo aquele conhecimento que viemos empilhando serve agora para confrontar múltiplas populações, rodar testes de Q² rigorosos e, finalmente, montar aquele imponente modelo de regressão linear simples. É a matemática pura trabalhando duro a favor das grandes decisões. Para fechar, vale lembrar da nossa regra de ouro estruturada lá atrás. A parte residual dos dados, o nosso famoso R, não pode de forma alguma conter padrões suaves ou previsíveis. Com tudo isso destrinchado, fica a reflexão: se, no meio de uma investigação de dados, os resíduos ainda mostrarem alguma regularidade, será que o modelo atual está de fato refletindo a realidade? Ou será que existe alguma verdade ali escondida, só aguardando uma suavização melhor para vir à tona? Fica aí essa provocação para instigar ainda mais o aprofundamento nesse universo fantástico dos dados. Agradeço demais por acompanharem esta explicação visual com tanta atenção.